Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Nós temos mais uma aula de atualidades para você no nosso Conexão Atualidades aqui e hoje a gente vai explorar a recente redução de impostos que foi proposta pelo governo Donald Trump e aprovado pelo Congresso Nacional Americano. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, é importante você lembrar que quando nós falamos de política americana, essa política é tradicionalmente bipartidária. De um lado, eu tenho o Partido Republicano, que é considerado um partido conservador e que advoga fundamentalmente as ideias do liberalismo econômico. O liberalismo econômico advoga fundamentalmente a não intervenção do Estado na economia. Eles acreditam que a lei da oferta e da demanda funciona e que essa lei da oferta e da demanda tende a levar preços e quantidades para uma condição de equilíbrio e, portanto, não se justifica a intervenção governamental. E, finalmente, via de regra, o pensamento liberal acredita, apoia na ideia do livre comércio. Do outro lado, nós temos o chamado Partido Democrata. O Partido Democrata é considerado um partido progressista, sem que haja aqui qualquer tipo de juízo de valor a respeito disso. Como partido progressista, ele é mais intervencionista na economia. Ele tem uma severa desconfiança sobre a capacidade do mercado de se autorregular e, sobretudo, uma desconfiança a respeito do mercado na capacidade desse mercado de chegar a uma condição de equilíbrio. E, portanto, ele propõe uma intervenção pontual, estratégica do Estado dentro da economia. Tradicionalmente, o Partido Democrata é também um partido que propõe medidas mais protecionistas para a economia, protegendo a economia americana dos produtos importados, sobretudo através do aumento do imposto de importação. Então, antes da gente analisar a medida do Trump, vamos botar aqui no nosso quadro a caracterização desse sistema americano, beleza? Então, vamos para cá. Quadro em branco, a gente precisa aqui caracterizar a política nos Estados Unidos. Então, aqui, a política nos Estados Unidos, que é essencialmente bipartidária. De um lado, eu tenho lá o Partido Republicano, que é tradicionalmente um partido conservador e um partido liberal. Do outro lado, eu tenho a caracterização do Partido Democrata, que é tido como um partido progressista e um partido interventor da economia. Então, vamos acompanhar aqui. O que nós estamos falando para você? Nós estamos falando a respeito da redução histórica de impostos nos Estados Unidos. Para poder tentar entender essa redução, a gente precisa tentar entender o bipartidarismo americano. Então, de um lado, o que eu tenho? Eu tenho o Partido Republicano, que tradicionalmente é um partido conservador e liberal. E do outro lado, eu tenho o Partido Democrata, que é um partido progressista e que é um partido mais interventor na economia. Lembrando que o Partido Republicano é o partido de Donald Trump, pela qual ele se elegeu presidente. E o Partido Democrata era o partido do Barack Obama, que deixou a presidência em 2016. Bom, se a gente conseguiu, então, iniciar uma caracterização, a gente precisa entender melhor o Partido Republicano no que diz respeito ao pensamento liberal, ao pensamento chamado de liberal clássico, também chamado aí de pensamento liberal simplesmente, ou liberal clássico, remetendo a autores como o pai da economia, o Adam Smith. Então vamos lá, vamos botar isso no quadro para você. Então, apagando aqui, a gente precisa entender
o ideário do liberalismo econômico. Lembrando que essa contextualização de conhecimento, ela ajuda você na hora da prova, né? Então, qual é a ideia do liberalismo econômico? O liberalismo econômico, ele tem uma crença básica que é tripla. De um lado, a ideia de que o Estado não deve intervir na economia, porque a tese é que todas as vezes que o Estado intervém, ele cria uma assimetria entre a oferta e, portanto, a firma, e a demanda e, portanto, o consumidor, que é prejudicial a ambos. A ideia da não intervenção do Estado na economia, ela é baseada na ideia de que a lei da oferta e da demanda funciona. Então, aqui a ideia de que a lei da oferta e da demanda funciona. Essa lei da oferta e da demanda se baseia no quê? Se a oferta for maior do que a demanda, a tendência do nível de preços é cair. Se a oferta for menor do que a demanda, a tendência do nível de preços é subir. E, portanto, a condição de equilíbrio seria alcançado pela própria dinâmica da oferta e da demanda. Qual é a condição de equilíbrio? É aquela na qual a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Então, a condição de equilíbrio, quantidade ofertada igual à quantidade demandada, seria alcançada por uma dinâmica interna do próprio mercado. A última crença é a crença no livre comércio, de que os países não devam criar qualquer tipo de obstáculo para a entrada e saída de produtos entre si, permitindo assim dinamizar as trocas comerciais e que cada país consuma uma quantidade máxima de produtos, dada, obviamente, a sua capacidade produtiva e a capacidade de importação. Sendo assim, a última crença é a ideia do livre comércio. Bom, a sua pergunta então é a seguinte: ok, professor, mas em que isso se correlaciona com a ideia de uma redução da taxa, né, de impostos nos Estados Unidos? Primeiro, que o pensamento liberal acredita que o Estado não deve intervir na economia. Se o Estado não deve intervir na economia, a tese é de que quanto menor for a carga tributária, lembrando que quando a gente fala de tributação, nós estamos falando de impostos, de taxas e de contribuições, e, portanto, é o governo tirando renda do conjunto da sociedade para poder financiar o seu gasto. A tese, então, é que quando a tributação é menor, a renda disponível por parte dos agentes econômicos é maior, e que isso acaba redundando num aumento da demanda, criando, então, um círculo virtuoso de crescimento econômico, o que pode, pela dinâmica do próprio crescimento, trazer mais arrecadação de tributos, que seria, então, compensada com a redução da tributação inicial. Para a gente entender isso, de novo, a gente tem que colocar no quadro. Então, vamos apagar aqui para entendermos a tese do Donald Trump. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e
faz e monta e elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades. Né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique lá.